Em 2011, num set de filmagens em Mumbai, o dia começou como qualquer outro. Assistentes de produção carregando cabos, figurinos, maquiadores retocando os atores que já tinham chegado, o diretor ia de um lado para o outro, combinando marcação de cena, enquanto alguém gritava no fundo para resolver algum problema de som. Quem já viu um set de Bollywood de perto sabe que é uma correria, são milhares de pessoas andando de um lado para o outro, porque o aluguel do estúdio é caro e você tem que maximizar ao máximo a produtividade lá dentro. Para o diretor Rakesh, aquele filme era muito importante porque ele era o irmão de uma super estrela dos reality shows indianos. Pelo que eu entendi, a irmã dele é super famosa por participar de vários reality shows diferentes, sabe? Sei lá, uma Nicole Balls indiana. Mas ela também é atriz e apresentadora e tem quase 15 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, aquele filme era muito importante pro Rakesh porque ele precisava sair das sombras da irmã. E aquele era só o segundo longa-metragem que ele estava realmente dirigindo. Ele queria muito que fosse um sucesso para provar para todo mundo que ele tinha talento. Só que assim que deu o horário marcado para o começo das gravações, uma das atrizes principais simplesmente não apareceu. Isso definitivamente não era do feitio dela. A atriz se chamava Leila Khan e ela já tinha atuado no primeiro filme do diretor, ou seja, eles já se conheciam muito bem. Inclusive, o Rakesh até conhecia a família dela, seus irmãos, sua mãe e seu padrasto. Como ele sabia que a Leila era uma mulher super profissional, que ela nunca tinha feito uma coisa dessas antes de simplesmente não aparecer no set de filmagens e não avisar, ele ficou meio preocupado. O que podia ter acontecido? Um imprevisto? Alguns dias antes, a Leila tinha tirado alguns dias de férias com a família e viajou para fora de Mumbai até um bangalô que pertencia a eles, mas a esse ponto ela já devia ter voltado. Então ele tentou ligar para os irmãos, para a mãe, mas ninguém atendia. É como se todo mundo tivesse desaparecido do dia para a noite, tipo 6 pessoas. E depois de vários dias de filmagem que a Leila simplesmente não aparecia, ele decidiu fazer um boletim de ocorrência. Mal sabia ele que outra pessoa já tinha feito um BO sobre o desaparecimento da família. O pai da Leila já tinha notado o sumiço. Um dia os filhos estavam mandando mensagem para ele e no outro, silêncio. Por dentro, os dois estavam torcendo para que a família tivesse, sei lá, no sítio bem, só que sem sinal de celular. Talvez eles decidiram estender as férias, ou talvez um pneu tivesse furado quando a família estava voltando para Mumbai, e por isso eles se atrasaram. Mas infelizmente os dias viraram semanas, que viraram meses, e a família Khan continuava desaparecida, sem nenhuma pista de onde poderia estar. A tia da Leila até viajou até o bangalô onde a família foi vista pela última vez e a casa, que antes era uma mansão belíssima, estava completamente destruída. Ela viajou tipo 6 meses depois do desaparecimento. Era como se alguém tivesse botado fogo na casa, mas nenhum corpo foi encontrado lá dentro. Será que alguém começou um incêndio de propósito para encobrir alguma coisa? Foi só em junho de 2012, 11 meses depois do sumiço, que um homem apareceu dizendo para a polícia que sabia exatamente o que tinha acontecido com a família bollywoodiana. E o que ele contou era tão absurdo que no começo a polícia não queria nem acreditar. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um café gelado. Mas antes de falar sobre o desaparecimento da família, quem era a família Khan? A Leila Khan nasceu e cresceu em Mumbai, mas as raízes da família dela vinham de bem mais longe, lá de Caxemira, que é uma região montanhosa no norte da Índia, conhecida por suas paisagens lindas. O avô da Leila, na verdade, foi a primeira pessoa de toda a família Khan a ingressar nesse mundo da atuação. Ele sempre sonhou em ser um ator de Bollywood, fez várias audições, tentou a sorte várias vezes, mas ele nunca conseguiu um papel que realmente alavancasse a sua carreira. Ele só conseguia fazer pontas em filmes, o que se tornou uma grande frustração. E quem viu ele tentando fazer sucesso como ator e nunca conseguiu é a Shelina Khan, a mãe da Leila.
Os sonhos frustrados do pai de se tornar um grande ator de Bollywood deve ter afetado muito a Shelina quando ela ainda era criança, porque parece que a vida toda ela sempre sonhou em sair daquela vida suburbana de classe média, ela queria ser rica, famosa, uma vida digna de atriz de Bollywood mesmo. Mas ela mesma nunca correu atrás de se tornar uma atriz, então ela passou essas aspirações para suas filhas. A Shelina teve no total 4 filhos com seu primeiro marido. A filha mais velha, Rashmina, os irmãos gêmeos Imran e Zara e a filha mais nova, Leila. Primeiro, ela tentou lançar a filha mais velha como atriz em 2006. Mas a verdadeira estrela de Bollywood parecia ser a caçula Leila. Ela passava horas e horas na frente da TV copiando suas atrizes favoritas, até que em 2008 ela teve a chance de estrelar no seu primeiro filme. Esse debut como atriz tinha tudo para ser um sucesso, porque ele seria dirigido pelaquele diretor que eu mencionei no começo, o Rakesh, que era irmão de uma das maiores subcelebridades da Índia, digamos assim. E essa irmã dele tinha uma mãozinha ali na produção do filme. E segundo, porque um dos protagonistas seria simplesmente o ator mais bem pago do país nos anos 70 e 80, Rajesh Khanna. Esse homem, pelo que eu pesquisei, era tipo assim um Brad Pitt indiano. Ele fazia tanto sucesso que no espaço de tempo de 2 anos, tipo entre os anos 60 e 70, ele fez 15 filmes como protagonista e todos foram um sucesso de bilheteria. 15 filmes em 2 anos. Esse seria o grande retorno do ator às telas de cinema, o que quer dizer que o filme foi um grande sucesso, né? Não. O filme flopou horrores, só recebeu críticas negativas, mas de certa forma lançou a Leila no mercado de entretenimento. Ela passou a receber oportunidades como modelo e estava até bucada para participar de outros filmes. Olhando de fora, parece que a família Khan estava realmente prosperando. A mãe da Shelina se separou do seu primeiro marido e se casou de novo. Ela parecia estar super feliz tanto com o seu segundo casamento, mas também estava muito orgulhosa das suas filhas construindo suas carreiras. Com a fama e principalmente com o dinheiro que começou a entrar, a família Khan deu um passo que chamou a atenção de muita gente, porque eles começaram a adquirir vários imóveis. Primeiro veio o bangalô em Igatpuri, uma região montanhosa afastada de Mumbai. Na época, a polícia estimava que essa casa valia 70 lakh rúpias, o que dava mais ou menos 500 mil reais. Depois teve o apartamento em Oshiwara, que é uma área bem movimentada da cidade. Esse era ainda mais caro, 1,5 crore de rúpias, que convertendo para real, na época valia mais ou menos 1 milhão de reais. Além disso, a família tinha uma loja num bairro de luxo de Mumbai, avaliada em 290 mil reais, e outro apartamento em Mira Road, que valia cerca de 360 mil reais. Não só isso, mas a Shelina e as suas filhas, incluindo a Leila, frequentemente viajavam para fora do país só para fazer compras. Um dos seus destinos favoritos era Dubai, aí elas iam num dia e voltavam com a mala cheia de roupas, perfumes, maquiagens. Para quem tinha começado a vida com tão pouco, tipo a Shelina até chegou a passar fome dentro de casa, isso parecia um sonho. Mas um detalhe que deixava os conhecidos da família assim muito intrigados era de onde estava vindo tanto dinheiro se nenhuma das filhas tinha feito tanto sucesso como atriz assim. E a mãe era só tipo planejadora de eventos, não devia ganhar tão bem assim. A filha mais velha só atuou em um filme bem desconhecido e depois nunca mais foi bucada. E a Leila só tinha feito um filme mal sucedido até o momento. Tudo bem, ela fazia alguns bicos como modelo, mas nada que justificasse tanto dinheiro. Ainda mais que atrizes desconhecidas ganham muito pouco em Bollywood. Normalmente, assim, o seu primeiro cachê, quando você ainda é completamente uma atriz desconhecida, costuma ser, assim, bem baixo. Então, como? Como elas conseguiram tanto dinheiro do nada? Então, existem algumas matérias de jornal que afirmam que a maior parte dessas propriedades foram bancadas por doadores misteriosos, pessoas desconhecidas que ajudavam a família financeiramente, mas não se sabe muito bem por quê.
Por exemplo, aquele apartamento em Oshiwara, que era o imóvel mais caro da família, supostamente foi doado por um homem idoso nos Estados Unidos para a filha mais velha da Shelina quando ela completou 18 anos. Quem era esse homem? Qual era a ligação com a família? Não sabemos. Mas logo mais falaremos sobre as origens desse dinheiro, calma aí. E a história da família Khan começou a ficar um pouco mais complicada quando um novo personagem entrou na vida deles, mais ou menos nessa época. Um homem que roubou o coração da Shelina, chamado Parvez Tak. Quando a Shelina conheceu o Tak, ela já estava casada com seu segundo marido há 20 anos. Mas quando o Tak apareceu, parece que ela ficou encantada com o jeito e o visual dele. Parentes até diziam que ele parecia um jovem Shashi Kapoor, que era uma lenda do cinema indiano. Ele era 15 anos mais jovem que a Shelina e meio que ela se encantou por ele, foi amor à primeira vista. Então ela decidiu se divorciar do seu segundo marido e começar um relacionamento com o Tak. Algumas fontes dizem que eles se casaram e outras dizem que eles só tinham um relacionamento estável. Os dois pareciam ter muito em comum. Os dois eram ambiciosos, tinham muitos contatos importantes e muito dinheiro. Dinheiro que o pessoal não sabia exatamente de onde vinha. No passado, o Tak era um pequeno empresário de madeira que virou político. Para bancar a campanha, ele pegou dinheiro emprestado de moradores locais, algo em torno de 70 mil reais na época. Só que ele não pagou ninguém. Quando os credores começaram a bater na porta dele, ele simplesmente pegou suas coisas e fugiu da cidade. E os golpes do Tak não param por aí, porque em 2010 ele bateu na porta de um casal de idosos, tipo assim, idosos mesmo, na casa dos 80, e ele contou uma história triste, dizendo que ele era um refugiado, que a vila onde ele morava foi atacada, que ele perdeu vários familiares e que ele não sabia para onde ir, então ele pediu ajuda. Com pena, o casal acolheu o Tak. Ele ficou morando na casa deles por mais de 2 semanas. E nesse meio tempo, ele inventou que estava arrecadando dinheiro para construir um hospital no vilarejo dele, meio que para enganar os velhinhos e os vizinhos. Resultado? Ele saiu de lá levando 15 mil reais desse casal de idosos que estavam só querendo ajudar ele e nunca mais voltou. Basicamente, segundo o India Today, o Tak era um golpista. E era mais ou menos assim que ele conseguia o seu dinheiro, apesar de que ele fingia que tinha mais dinheiro do que tinha. Daí fica o questionamento para vocês. Será que quando o Tak conheceu a Shelina, ele realmente se apaixonou por ela e o relacionamento deles era isso, tipo, apenas amor? Ou será que ele, um homem que vivia de enganar os outros, reparou que a Shelina tinha muito dinheiro e ele queria se aproveitar ali? Tá, e se eu te falar que 2 anos depois do casamento, ele estaria prestando queixa na polícia porque a sua esposa Shelina, todos os 4 filhos dela e uma sobrinha estavam desaparecidos? E ele foi o único a não desaparecer. Pois é. O ano era 2012, mais especificamente junho de 2012. A polícia indiana estava no meio de uma grande operação antiterrorismo. O alvo, desvendar os responsáveis por um atentado terrorista que aconteceu no ano anterior. Em setembro de 2011, uma bomba explodiu na entrada do Tribunal Superior de Delhi, um prédio super movimentado onde centenas de pessoas circulavam todos os dias. O ataque matou 12 pessoas e deixou cerca de 80 feridos. Durante os próximos meses, a polícia começou uma investigação para localizar todos os cúmplices. E foi assim que eles identificaram um carro que foi usado durante o atentado. Era um Mitsubishi Outlander que foi pego em câmeras de segurança no dia do ataque e que foi visto por várias testemunhas. E agora ele estava estacionado na garagem de uma casa que pertencia a um homem chamado Tak. Ele foi preso e levado para a delegacia para prestar depoimentos e vocês podem reparar que num primeiro momento ele foi preso só para falar sobre as ligações dele com o atentado terrorista, nada a ver com o desaparecimento da família dele. Só que conforme a investigação foi correndo, a polícia descobriu que o carro estava no nome de uma outra pessoa, de uma mulher, que era a Shelina. A polícia sabia que a Shelina tinha desaparecido 11 meses antes, porque tinham 2 boletins de ocorrência, né? E ela tinha desaparecido junto com outros 5 membros da mesma família depois de uma semana de férias. Então, o que o carro dela estava fazendo ali?
Foi exatamente isso que os policiais perguntaram para o Taki, e ele foi criando várias histórias. Primeiro ele disse que a esposa e as enteadas estavam em Dubai fazendo compras. Depois ele mudou a história falando que elas estavam viajando pela África. Ele mudou de história tantas vezes que no final ele estava até falando para os policiais que ele não sabia onde a sua família estava e ele nunca fez um boletim de ocorrência dando o desaparecimento delas por algum motivo e estava vivendo normalmente durante esses últimos 11 meses. Nada estranho, né? Só que no final, depois de muita pressão dos policiais, ele contou uma última versão dos eventos que foi a mais assustadora de todas. Ele disse que matou todos os 6 membros da família Khan, um ano antes. Por incrível que pareça, a polícia nem acreditou nessa confissão no começo, porque o Taki tinha mudado de história tantas vezes que eles pensaram que ele era um mentiroso compulsivo. Mas quanto mais a polícia investigava, mais suspeito ele parecia. Então, depois de alguns dias, eles voltaram até a casa do Taki, levaram ele para a delegacia e falaram: tá, agora a gente acredita na sua história, na última versão da história. Nos conte o que você fez com a família Khan. Mais uma vez, ele confessou para os policiais que tinha tirado a vida de todos os 6 integrantes da família Khan. E por incrível que pareça, o motivo não parecia ser só dinheiro, mas também inveja e ego. A história que ele contou foi mais ou menos assim. No dia 30 de janeiro de 2011, os Khan decidiram fazer uma viagem em família. Eles pegaram 2 carros e foram direto para o bangalô deles, que ficava numa região montanhosa pertinho de Mumbai. Quem viajou foi a Shelina, o seu marido Taki, uma sobrinha e seus 4 filhos, incluindo a Leila, que estava gravando um filme na época, mas conseguiu tirar alguns dias de folga. No total, 7 pessoas. Mas o que começou como um sonho se tornou um pesadelo. Segundo o Taki, assim que eles chegaram no bangalô, as brigas de casal começaram. Parece que ele e a Shelina brigavam com frequência, mas aquela semana ele estava especialmente irritado com a Shelina por causa das traições dela. Pois é, segundo ele, a Shelina tinha o costume de trair o Taki com vários homens diferentes. E o que mais incomodava ele era que ela ainda era super próxima do seu segundo marido. Então ele pensava que os dois estavam tendo um caso. E assim, segundo múltiplas fontes, a Shelina tinha essa tendência de começar um novo relacionamento sem terminar o relacionamento passado. E, inclusive, quando ela conheceu o Taki, ela ainda estava casada, né? Então é possível que isso realmente estivesse acontecendo e não deveria ser surpresa nenhuma pro Taki. Além disso, existia outro ponto de tensão nesse relacionamento. O fato de que o Taki se sentia inferior à Shelina. Como a Shelina era 15 anos mais velha e muito mais rica que ele, o Taki disse para a polícia que sempre se sentia diminuído, que ela sempre fazia piadinhas com o fato de que ele não era bem sucedido, que o dinheiro que ele ganhava era só aplicando golpes e desrespeitava ele na frente dos amigos. Vou aproveitar esse momento para tirar uma dúvida que deve estar na cabeça de vocês, tá? Uma suspeita da polícia de por que a Shelina e o resto da família tinha tanto dinheiro era que talvez eles estivessem envolvidos com um grupo extremista indiano. Lembra que a família veio de uma região da Índia chamada Caxemira? Então, existe um grupo extremista que luta pela separação dessa região do resto da Índia, e eles são considerados um grupo terrorista pelo governo. Como o carro da Shelina foi visto durante um ataque que foi realizado por esse grupo extremista, a polícia acreditava que a família tinha alguma ligação com esses terroristas. Que talvez aquelas múltiplas propriedades da família Khan não vinha exatamente do trabalho das filhas como atrizes de Bollywood, mas sim como forma de pagamento por algum serviço que elas deviam oferecer a esse grupo. Mas é importante dizer que essa suspeita nunca foi confirmada, tá? Mas era uma forte suspeita e apareceu em vários jornais. Enfim, como a Shelina parecia ter muito mais dinheiro e era mais velha, ela tratava o Taki que nem capacho. Isso durou todo o relacionamento, mas o ódio do Taki só explodiu mesmo durante as férias no bangalô. A verdade é que aquela viagem não era apenas para passear, diversão, não. Claro, a família queria ter um tempo divertido juntos, mas não era
era só isso. Eles queriam vender aquela propriedade, aquele bangalô que ficava no meio das montanhas, para conseguir dinheiro suficiente para eles se mudarem para Dubai. Eu vi algumas especulações na internet que talvez a família Khan estivesse mesmo metida com esses grupos extremistas meio perigosos e que alguma coisa deve ter dado errado e que eles estavam fugindo do país. Mas pode ser que a Shelina, né, e as filhas só queriam se mudar para Dubai mesmo porque elas realmente gostavam de viajar para lá com frequência. Não se sabe os motivos. O que vocês precisam saber é que aquela viagem também era de negócios, para a Shelina encontrar com os novos compradores do imóvel, né, e fechar o acordo. O problema é que o Taki não estava de acordo com aqueles planos. Primeiro porque ele não queria sair da Índia. E mesmo que ele quisesse, ele não podia, porque ele não tinha visto para entrar em Dubai. Mesmo assim, a Shelina e os filhos não estavam nem aí para a opinião dele. É como se ele estivesse fazendo planos propositalmente para deixar o Taki para trás e começar uma nova vida em outro país. Pelo menos essa era a percepção que ele tinha. Então, ele decidiu que preferia se livrar da família do que ser abandonado. No dia 9 de fevereiro, os Khan decidiram fazer um churrasco para celebrar essa venda e tudo ia bem. O pessoal estava comendo, bebendo, se divertindo. Mas por volta da 1h da manhã, o Taki e a Shelina foram pro quarto dormir quando ela lança uma bomba. Ela revelou pro Taki que ela tinha feito uma procuração para passar todo o controle das propriedades da família pro segundo marido dela, para que ele pudesse vender tudo quando a Shelina e os filhos já estivessem em Dubai. E isso enfureceu o Taki, primeiro porque ele já tinha ciúmes desse segundo marido dela. Ele acreditava que a Shelina estava tendo um caso com esse segundo marido. E ele também ficou muito furioso porque ele sentia que ele nunca era levado a sério nesse relacionamento. Por que a Shelina passaria as propriedades pro nome do ex e não pro atual dela? Ele realmente ficou assim, furioso. Essa foi a gota d'água. Os dois começaram a gritar um com o outro e para não acordar o resto da família, eles desceram para o primeiro andar. Foi aqui que, em um momento de fúria, ele pegou um objeto de metal e bateu com toda a força na cabeça da Shelina. Depois, ele pegou uma faca e a esfaqueou várias vezes até ela ficar inconsciente. Como vocês podem imaginar, isso tudo fez muito barulho, obviamente acordou todo mundo da casa. Então, depois de esfaquear a Shelina, o Taki levantou a cabeça e viu todos os filhos dela e a sobrinha dela reunidos na sala em prantos. Ele ficou desesperado porque ele tinha cometido o crime meio que no impulso, ele não tinha pensado o que faria depois e agora tinha outras 5 testemunhas que tinham certeza que ele tinha cometido o crime. Ele tinha 2 opções, ou ele se entregava logo para a polícia, ou ele seria denunciado por um desses filhos e seria preso depois. Mas o Taki optou por uma terceira opção muito mais sombria. E se ele matasse todas as testemunhas? O Taki sabia que ele não ia conseguir fazer isso sozinho, então ele pediu ajuda do segurança da casa. Um homem que ele mesmo tinha contratado alguns dias antes e provavelmente era mais amigo dele do que do resto da família. E por mais assustador que pareça, o segurança não hesitou um único momento. O Taki pediu ajuda. Ei, você me ajudaria a eliminar a minha família? O segurança falou, ajudo. E a ordem das mortes foi a seguinte. Primeiro foi a Shelina, depois o único filho homem dela, que era um dos gêmeos. Depois eles foram eliminando as mulheres, sendo a Leila a última a ser morta. A causa de morte da maioria foi traumatismo craniano. Então agora, 11 meses depois, o Taki estava confessando ao crime. Ele levou os policiais até a vala onde ele tinha enterrado os corpos no quintal do bangalô. Várias testemunhas, pessoas que conheciam a família Khan e o Taki falaram com a polícia. E eu sei que pode parecer, pela história que o Taki contou, que ele era um pobre coitadinho, que só sofria nesse relacionamento e que a Shelina talvez não fosse a melhor parceira. Só que de acordo com o segundo marido da Shelina, o Taki também não era uma flor que se cheire e muitas brigas entre os dois aconteciam por causa dele. Esse segundo marido contou que o Taki tinha planos de tornar as filhas da Shelina acompanhantes, tipo pessoas que prestam serviços adultos para outros homens. E as meninas definitivamente não queriam entrar nesse ramo, então muitas brigas aconteciam por causa disso. Mais recentemente, em maio de 2024, 12 anos depois, o Parvez Taki foi considerado culpado do crime e recebeu pena de morte.
Eu vi alguns comentários na internet de pessoas comentando depois do julgamento, falando que a Shelina era insuportável mesmo, que ela era uma mulher muito difícil, que ele infernizava a vida do Taki e das meninas. Como se essas coisas justificassem os horrores que aconteceram com ela, né? Mas é importante lembrar que mesmo que a pessoa não seja uma vítima perfeita, entre aspas, que ela continua sendo uma vítima. Anos depois, o mesmo diretor do filme que a Layla estava gravando quando ela teve a sua vida tragicamente tirada, disse que queria fazer um filme sobre ela, sobre uma mulher sonhadora que estava quase conseguindo entrar no mundo de Bollywood. Eu acho que esse filme nunca foi produzido, pelo menos eu não consegui encontrar. Se vocês souberem de alguma coisa, por favor, me contem nos comentários. Mas existe muita gente na internet que acredita que talvez a Layla tivesse um futuro muito próspero no mundo de Bollywood. Talvez o próximo filme que ela gravasse fosse realmente o papel que ia alavancar sua carreira. Mas infelizmente, nunca saberemos o que teria acontecido. Enfim, esse foi o caso de hoje. Se vocês acharam ele interessante, assista os outros vídeos que já foram publicados aqui no canal. A gente tem vários e vários vídeos, tanto na Índia como em outros países da Ásia, então maratonem! E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.